Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula, professor Valdir Rocha de História, e dessa vez nós vamos trabalhar um período entre o reinado de Dom Pedro I e o reinado de Dom Pedro II. Um período de 9 anos, era para durar bem mais, até 1844, mas terminou em 1840 com o acontecimento chamado de golpe da maioridade. Esses 9 anos é um momento, né, segundo alguns historiadores, em que o Brasil respirou um ar republicano. Ele funcionou quase como se fosse uma república. Ele vai ser dividido em 4 períodos, esse período regencial, que vai ser o período da regência trina provisória, regência trina permanente, a regência una com Feijó e depois com Araújo Lima. Então são 4 momentos. E você vai ver então que dos 4, 2 ele vai ser governado como uma única pessoa, que não é um nobre, né? Que não é da monarquia. Por isso, os historiadores consideram, né, o primeiro A de república no Brasil. Ele nasce do momento da saída de Dom Pedro I. Nós vamos até rever esse processo, onde ele é praticamente obrigado a ir embora do Brasil, né? Dizendo que vai reivindicar o seu trono em Portugal, mas na verdade estava insustentável a sua permanência aqui. Eu estou fazendo uma explanação geral antes de olhar o slide junto com vocês, tá? São séries de acontecimentos, principalmente depois de novembro de 1830, com a morte de um jornalista Líbido Badaró. Vários acontecimentos, até que em 7 de abril ele vai embora. Mas ele era um cara muito autoritário, né? Centralizador, havia muita divergência com as oligarquias, com os brasileiros, e de modo que ficou insustentável. E aí ele vai chamar uma pessoa do qual ele tinha deixado, inclusive, exilado por 6 anos, os irmãos Andrada, né? Ele chama para ser o tutor. Um senhor já de idade, por volta já de seus 66 anos, veio cuidar do seu filho. Considerado, inclusive, o patrono, né, da independência. Recentemente, ele foi, já agora, no século XXI, ele foi escolhido, se eu não me engano, em 2008, não lembro bem a data, mas foi recentemente como patrono da independência, né? Esse Andrade, ele é o mesmo que idealizou a construção de o que é hoje a Brasília, a capital no centro do Brasil. Pois bem, esse momento da regência vai ser o momento em que as províncias vão respirar um pouco mais de autonomia, né? Como se fosse assim um sistema federativo, que não houve na época da Constituição. Porém, também será um momento de muitas revoltas, algumas delas separatistas, outras brigas locais, em divergência com o governo regencial, através das indicações dos seus governadores, que era o chamado presidente de província. Então, nós temos revoltas de cunho de insatisfação popular com a pobreza, com a miséria, mas nós temos revoltas de cunho separatista, tá? Como é a Sabinada, na Bahia, como é a Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Nós temos, então, esses daí são mais separatistas. E outros eram problemas mais sociais, como era a balaiada, no Maranhão, ou mesmo a cabanagem do Pará e Amazonas. É importante que o aluno que vai fazer concurso público ou vestibulares da vida, ele tem que fechar o olho e imaginar o mapa do Brasil, naquela costa atlântica, e de lá imaginar os estados, né, que na época chamava de província, e as respectivas revoltas. É importante. Lembra que nós temos revolta do período colonial, né? Nós temos revolta na volta de Dom João VI, quando ele pisa aqui, na chegada, melhor dizendo, de Dom Pedro I, e nós temos revolta na regência. E teremos revolta no segundo reinado e teremos revolta na República Velha. Nos concursos é comum eles misturarem essas revoltas e o aluno tem que saber a periodicidade da questão, para saber, dependendo do enunciado, que revolta se trata. A tentativa, né, da regência foi tentar acabar a insatisfação que tinha com Dom Pedro I, que não era brasileiro. Dom Pedro I, que estava tentando se chegar com Portugal. Dom Pedro I, que corria o risco de tornar o Brasil mais atrasado no momento em que ele está flertando com Portugal para tentar fazer um Reino Unido novamente. A oligarquia não queria isso, a sociedade brasileira não estava preparada para aquilo.
Então ele perde o apoio. Na regência, há um, vamos dizer assim, era como se ele tivesse assim atendendo a um anseio. Seremos governados por um brasileiro, que era Pedro II, que seria o Pedro II futuro. Mas lembra, ele só tinha 5 anos de idade. Então, na verdade, quem vai administrar são brasileiros. Primeiramente, na regência trina provisória, serão 3 senadores escolhidos. Né? Então, vai ser um momento em que as províncias terão um pouco mais de autonomia, com mudanças na Constituição, com mudanças que virão aí, que nós vamos ver no decorrer da aula de hoje, tá ok? Então, fiz aí. As principais revoltas serão a cabanagem, a balaiada, a sabinada e a farroupilha. Essas são as principais. Com o fim da regência, em 1840, já uma briga de 2 segmentos, de 2 partidos que estavam nascendo da junção do que tinha antes, liberais e conservadores, que irão nortear todo o período do segundo reinado no Brasil, né? Liberais e conservadores. São eles que vão estar brigando entre si. E o golpe ele tenta acalmar as revoltas. Agora nós temos o imperador, a oligarquia queria isso, para acabar aquela briga. Eles tinham medo de acontecer independências em partes separadas do Brasil e com isso perder seus privilégios, os latifúndios. Então vamos dar uma retrospectiva aqui. Nós temos aqui o acontecimento do finalzinho, em novembro de 1823, quando Dom Pedro vai dissolver. Inclusive aqui o seu amigo do peito, que mais tarde, né, em 1831, ele vai escrever, dizendo que era o único amigo que ele tinha, os Andrada. Aqui eles serão presos, o Andrada vai ser preso na casa dele, e ele vai ser deportado do Brasil, vai passar 6 anos fora. Dissolução da Assembleia. Por que dissolução da Assembleia? Aqui eles já queriam fazer aquilo que eles já imaginavam que ia acontecer. Um imperador centralizador de poderes. Não queriam isso. Em novembro, ele fez que vai ser chamada Noite das Agonias. E fez e não abre mais. Ele vai criar uma coisa chamada Conselho de Estado, que vai ajudar a concluir o resto da Constituição. Um conselho, queria representante de Estado escolhido por ele. Se o cara peitasse ele tirava. Mas nós não temos mais uma Câmara de Deputados, senadores, tá? Lembra de um pequeno detalhe que eu falei para vocês importante. Nesse mesmo período, início de novembro de 1823, uma comitiva do imperador está na região norte, mais precisamente na província do Amazonas, para negociar com a elite local a aceitação ou não de Dom Pedro como imperador, de jurar lealdade, nesse mesmo período. Parabéns! A independência foi em setembro de 22. Só em novembro de 1923, é que o Amazonas será informado oficialmente da independência. É porque era longe, Roger, veio em cima de um jabuti, custou muito? Não, porque teve muita briga, inclusive em Belém, em outra área importante na Bahia, para aceitar ou não a independência. Eles não queriam, que era um local de uma influência muito forte de comerciantes portugueses. Aí nós temos uma Constituição outorgada, né, fez até aniversário agora, quarta-feira, foi no dia 24 de março de 1824, a primeira Constituição no Brasil. Né? Outorgada, quer dizer, foi imposta. Ela ia ser promulgada, quer dizer, escolhida por uma Assembleia Nacional Constituinte. Aí nós temos o assassinato de Frei Caneca, aquele que 7 anos antes estava num outro movimento chamado Revolta dos Padres, que era a independência de Pernambuco. Ele foi anistiado. Aqui ele vai ser assassinado, tá? Inclusive um dos irmãos Andrada será preso aqui também. Estava também nesse movimento. Vai ser perdoado mais tarde. E aqui é a série de acontecimentos que eu falei para vocês. Primeiro é novembro, que vai ser morto o Líbio Badaró, jornalista que pentelhava a vida de Pedro I, né? Denunciando o seu autoritarismo, denunciando a sua centralização de poder. E ele vai ser emboscado, não vai morrer logo, numa rua que hoje é o nome dele. Ele corre, morava nessa mesma rua, se abriga na sua casa e vai agonizar por alguns dias. Mas terá tempo de dizer quem foi que atirou nele. São um pessoal vindo do Rio de Janeiro, amando de Pedro I. E aí é a desculpa que o pessoal tem, né?
comentei assim a chegada dele em Minas, né? Que ligaram, tocaram o sino sem querer do dia de finado, né? Já uma alusão ao fim do seu mandato. E conversas perguntando se ele já ia embora. Aí nós temos que a comitiva dele, quando vem de Minas Gerais para chegar na capital, que é o Rio de Janeiro, os portugueses, né, do chamado Coluna do Trono, ou Carpinteiro de São José, vão fazer uma recepção, né? Lembra que eu falei, por mais maluco que seja um dirigente, sempre tem quem goste dele, né? Inclusive, eles serão partidários de um partido, né, chamado Restauradores, que vai ficar lutando para a vinda dele. Inclusive, os Andrada vão fazer parte disso. Então, essa imagem aqui, essa pintura, ela é muito famosa em livro didático, veio em dezenas de concursos e vestibulares. Mas esse confronto assim, pau a pau, frente a frente, na verdade não houve. Você vai observar aqui o carioca malandro, né, já como num passe de capoeira, né? Na verdade, os portugueses fizeram fogueiras nas ruas para recepcionar a comitiva do presidente, do imperador que estava chegando. E o que os brasileiros fizeram aqui, sacana? Eles iam acendendo a fogueira e eles iam atrás apagando. Aí, e chutando as portas dos portugueses, que de cima da janela começaram a lançar garrafas. Mas isso já foi uma dica. A insatisfação estava grande. Estávamos à beira de uma guerra civil. Para completar, esse conflito foi em março. Em início de abril, ele faz uma coisa: ele vai demitir, já tinha prendido vários opositores, o ministro de Assuntos Brasileiros, né? Existiu o ministro dos brasileiros e dos portugueses. Eram, inclusive, os dois partidos mais fortes. Em 5 de abril, ele vai demitir e a insatisfação fica incontrolável. E 2 dias depois, ele pega o beco. Era o dia 7 de abril de 1831. E é quando eles chamam o antigo desafeto, lá da Noite das Agonias dos Andrade, e chama o cara para ser o tutor do filho dele, imagina? E ele foi lá no Palácio da Boa Vista e tomar conta do filho. E o pai e filho nunca mais irão se ver. Bem, a abdicação dele. Dom Pedro abdicou ao trono em 7 de abril, 2 dias depois que ele demite o ministro, né, de 1831, em favor de seu filho Pedro de Alcântara, que mais tarde será coroado, né, 9 anos depois, com um outro golpe, porque ele só tinha 14 anos, que ainda iria completar. Bem, alguns livros dizem que, na verdade, né, não ia completar, não, tinha 5 anos e alguns meses, tá? Aqui é a tradução daqui, ó, tradução. Usando do direito que a Constituição me concede, declaro que, muito voluntariamente, também era mentira, estava pressionado, abdicado na pessoa do meu muito amado e prezado filho, o senhor Dom Pedro de Alcântara. Boa Vista, 7 de abril de 1800. Então, aqui é a carta que ele vai abdicar. Igual o papaizinho dele fez, né? Que foi embora daqui, Dom João VI levou, limpou o Banco do Brasil, ele vai dar uma limpada também, né? Inclusive, é os Andradas que vão restaurar a economia do Brasil depois que Dom João VI vai embora. Olha que eles estão praticamente em todas as situações. Aí nós temos o garoto Pedrinho, com mais ou menos 5 anos de idade. Também isso aqui é uma imagem muito conhecida, que também vem em concursos públicos, né? E de 1831 a 40, era para ser 44, nós temos um período regencial. É um período de grandes transformação, né? Que vai maturar o que mais tarde vai ser chamado de período republicano, a partir de 15 de novembro de 1889. Iniciado pela abdicação de Dom Pedro I em favor do seu filho, de apenas 5 anos, determinou a escolha de uma regência para governar o Brasil. Estava previsto na Constituição. No impedimento do imperador, né, por algum motivo, inclusive a idade, era escolhido, né, entre os políticos, 3 pessoas para governar. Era chamada a regência trina provisória. Ela só vai durar menos de um ano. Em 31 mesmo ela será substituída. O grande problema da regência, principalmente a trina, é que botavam 3 pessoas de segmento diferente e ficava complicado. Por exemplo, nos dias atuais, vamos botar para olhar um jogo de futebol, mas você vai botar para determinar no VAR o representante do Flamengo, do Vasco e do Corinthians.
Ou eles vão brigar, pô. Não tem, cada qual vai puxar pro seu. Foi aquilo que aconteceu. Até que eles vão transformar para UNA, aí o negócio acalma. Mas vai ter confusão de novo. A única solução vai ser passar o governo para Pedro, que tornar-se-á Pedro II. Não, determinou a escolha de uma regência, então já sabe, isso estava previsto na Constituição, em função de Dom Pedro de Alcântara ser de menor. O que nós teremos nesse período? Agitações, crise, revolta e instabilidade. Então nós temos falta de comida, né? E o pouco que tem muito caro. E problemas regionais terríveis. E é na regência que um poder local começa a emergir e ganhar força. Isso era muito falado na República Velha. Os coronéis, né? O poder local das províncias. Os coronéis, que ainda não tinham nome de coronel. E por curiosidade, é na regência que esse poder dessa oligarquia local, né, daquele grupo de fazendeiros de latifundiário, vão ganhar o título de coronel. As revoltas, como eu falei, imagina o mapa. Então nós temos bem aqui na curva do mapa, olha aqui é o mapa, nós temos entre o Maranhão, né, pedacinho que é o Grão-Pará, mas vai descer até o Amazonas, Pará e chegando no Amazonas, nós temos a cabanagem. No Maranhão, nós vamos ter a balaiada. Depois eu vou explicar por que balaiada o termo, tá? Claro, se alguém tiver curioso pelo nome, por que cabanagem, por que balaiada, por que sabinada? Sabinada e malês, as duas serão na Bahia e uma bem famosa no Rio Grande do Sul. Nós vamos ver aqui algumas são bem duradouras, mas duradoura é justamente o farrapo, que vai bem adentrar no segundo reinado. A balaiada ainda vai até 41, então nós temos aqui algumas revoltas entrando na parte do segundo reinado. A cabanagem termina em 1840, tá? Guarda Nacional. Bem, Guarda Nacional vai ser criada por um cara que depois vai ser regente, um padre. Um padre que era um político muito influente, tá? Mas que não batia muito bem com algumas pessoas, né? Principalmente com Andrade, era inimigo. Ele é chamado pela regência para ocupar o cargo do que seria o ministro da Justiça. Ele aceita. Mais tarde, ele vai ser o terceiro a governar o Brasil nesse período. Vai ser o primeiro da chamada Regência Una. Na Regência Trina, ele é chamado para ser ministro e aceita. Tá? E ele vai pentelhar a vida do Andrada até fazer com que o Andrada, né, perca a vaga de tutor de Dom Pedro. Né? Depois, Andrada consegue, junto com outra força política, se vingar. Feijó vai ser obrigado a abdicar ao cargo de regente. Quer dizer, vai ter uma viradeira depois. Guarda Nacional. Então vamos lá. Primeiro, o que é essa Guarda Nacional? Ela era composta por gente da elite, que eram chamados cidadãos eleitores. Então o cara já tinha, era um cara instruído, era um cara que não era analfabeto e que não era família pobre. Para que ele servia? Seria uma guarda, como se fosse assim, digamos assim, uma guarda de elite para conter agitações, seja na cidade, seja no campo. Mas é uma guarda que vai ganhar muito bem, obrigado. São filhos da elite, né, para começar. E de onde vai vir essa grana? Aqueles fazendeiros, latifundiários vão bancar. Uma vez que essa guarda também vai ajudar o patrimônio dele e dar um socorro se houver uma revolta lá perto da fazenda dele. E eles vão bancar, e bancar bem, porque eles vão ser bem pagos. Então, eles seriam tipo uma força militar, então um paramilitar, porém não das fileiras do exército. Agora, olha só o que vai pintar de uma palavra estranha. O que os regentes vão dar em troca para esse fazendeiro? O título de coronel, dando um poder forte. Esse fazendeiro com o título de coronel, lá naquela localidade, ele é Deus. Ele é o juiz, ele é o padre, ele manda fazer e está feito. É esse cara que vai ganhar muito poder depois, lá na República Velha, né? Principalmente a partir do quarto presidente, num processo chamado Política dos Governadores, Campos Salles. Esse título de coronel, volta e meia na história do Brasil, ele vai ganhar um fôlego. Mais tarde, com o Pedro II,
na Guerra do Paraguai, quando esses fazendeiros de novo vai dar uma ajuda muito forte, com dinheiro e com os escravos e com munição para a Guerra do Paraguai. E ele recebe esse mimo, né? Coronel. Só que ele não é um coronel que veio do exército, né? Eles chamavam sempre pelos interiores de coronel de barranco, né? Então, mas isso para eles era muito importante ser chamado de coronel. Rigorosamente, então, esse tal do coronelismo, né, a força desse poder local, ele vai de 1831, quando é criado a Guarda Nacional, até 1930, quando Vargas dá o golpe e assume o poder, finalzinho de 30. Então, vai ter uma vida bem duradoura, 99 anos. Então, isso cai em concurso vestibular e muito, cai muito, tá? O que tu tem que saber da regência? A Guarda Nacional que ele criou, principalmente essas duas coisas, e as revoltas. Depois, uma mudança, que é chamado ato adicional, uma mudança da Constituição. Mas a Guarda Nacional e as revoltas, né? E a turma que vai fazer concurso para a região norte, por exemplo, né? A turma aqui do PM, bombeiro, da vida, região norte, que cai história, tem que saber a cabanagem, tá? Então, defender os interesses dos grupos agrários. São eles mesmos que vão pagar. Objetivo, manter a ordem e zelar pela tranquilidade pública. De quem é a ideia? Feijó. Ministro da Justiça, Padre Feijó. Ministro convidado pelos senadores que fizeram parte da regência. Então, nessa regência trina provisória, ele já entra como ministro da Justiça. O que essa regência vai fazer também de imediato, além de criar esse cara? Ele vai pegar as pessoas que tinham sido presas por questões políticas, inclusive do Exército, eles vão mandar embora uma turma. Não sei se vocês sabem, mas no nosso Exército tinha muito estrangeiro, mau elemento que só, meu marginal, que estava aqui. O pessoal que viu um aventurário entrava no Exército, e ele tira, e só é permitido ficar nas Forças Armadas quem é brasileiro nato, né? E isso são mudanças. Outra mudança que ele vai fazer, enquanto Dom Pedro, depois que dissolveu a Assembleia, criou o Conselho de Estado, eles vão destituir o Conselho do Estado. Eles vão suspender, vão primeiro diminuir, depois suspender o poder moderador. Vai voltar com Pedro II, tá? Eles vão fazer muita mudança. Eles vão trazer autonomia para as províncias, o federalismo, para que os governadores tenham mais, que é o chamado presidente de província, né? Tenham mais autonomia. Haja visto que eu já falei, né? Aqueles fazendeiros também vão ter muito poder, serão chamados de coronéis. São 9 anos de muita mudança importante, né? O Brasil vai respirar como se fosse um país federalista. Depois regride com o segundo reinado e volta na República. Era formado pelos filhos da aristocracia ligado aos moderados, né? Ainda não eram bem chamados de moderados aqui, tá? Que depois serão chamados de conservadores. Tinham a finalidade de conter os movimentos sociais. Então, quer dizer, para abafar. Como é que era a composição? Moderados, exaltados. Os moderados, eles são divididos em 2 grupos, tá? Mais exaltado e menos. Chimangos, eles vão tentar aqui fazer um golpe. Os restauradores vão tentar fazer um golpe. Inclusive, vai ser baseado num desses golpes dos restauradores que os Andradas serão presos novamente, tá? Esse aqui vai ter uma vida curta, porque Dom Pedro vai morrer logo. Vai contrair uma tuberculose e vai morrer. Eu até contei no último encontro nosso uma curiosidade. Ele vai morrer na cama que ele veio ao mundo, né? De tuberculose. O coração dele vai ficar lá, vai ser tirado antes de ser enterrado. E mais tarde virá somente os restos mostrados para o Brasil. Os chimangos, elite agrária, não desejava mudanças sociais. Por que ele não queria mudanças sociais? Porque isso ia incluir acabar com o trabalho escravo, que eles não queriam, né? Reforma agrária, diminuir os seus latifúndios, então eles não queriam. São eles, inclusive, que vão dar todo o apoio para o processo de independência. Os exaltados, que eram chamados de farroupilha, eram os grupos urbanos. Queriam mudança, queriam república. Por que república? Porque o mundo vivia com a república. E os restauradores, é o que eu já falei, era mais comerciantes portugueses querendo o retorno de Pedro ao trono.
E Pedro que estava lá brigando para restaurar o trono em favor da sua filha, uma vez que o trono era dele, ele abdicou em favor da filha lá. Mas na verdade não tinha mais clima para estar aqui. Esse vai logo se acabar e esses daqui depois, né? Ele tem a subdivisão dele e eles vão dar início já no finalzinho da regência, eles já vão dar corpo a dois novos nomes que irão existir durante todo o longo segundo reinado, né? Que vai de 1840 até 1889. Entra um garoto de 14 anos e sai um senhor, né? Que serão os liberais e conservadores. Regência. O ato adicional, quer dizer, mudança na Constituição, ele vai trazer algumas coisinhas. Vamos ver lá. A autonomia para as províncias, Pedro I não deu. Lembra que o Estado era único? As províncias não tinham autonomia, que foi o que atrapalhou a vida deles. Criação das assembleias legislativas. Olha, agora tem uma assembleia lá, não podia ter antes. Criação do município neutro do Rio de Janeiro. A capital é um município neutro, né? Como hoje é Brasília. Não vamos esquecer que os Andradas, nesse período, eles já desdobravam uma capital no Planalto Central, que só será feito no final da década de 50, com Juscelino Kubitschek. Então, muita gente erroneamente acha que o Kubitschek idealizou fazer uma capital. Não, já estava previsto. Extinção do Conselho de Estado. O que era o Conselho de Estado? Foi um remendo que Pedro I fez quando ele dissolveu a Assembleia Nacional Constituinte. Né, uns representantes do Estado para ouvir as opiniões dele. Se o cara não concordasse com o que ele estava falando, ele tirava. Transformação da regência trina, que era prevista na Constituição, para uma una, mandato de 4 anos, que era eleito entre eles. Tá? A primeira eleição, quem vai ganhar é o Feijó, o Araújo Lima vai ficar em segundo. Tá? Vai perder. Depois vai ter uma eleição de novo, e aí o Araújo Lima vai ganhar. Quando ele entra, lembra que ele que vai pressionar até o Andrada ir embora, depois, por trás dos Andradas, junto com o grupo do Araújo Lima, aqui ele é liberal e esses são conservadores. O embrião, eles são cabeças do embrião desses dois partidos. Lá, depois, né, esse daqui ele vai dar uma mudança na vida dele, e no final da vida ele já vai ser liberal. Então, esse daqui pressiona para sair o Andrada, assume um superpoder, ele é sozinho, como se fosse então o presidente. Depois há uma vingança, uma pressão grande e ele acaba pedindo para ir embora. Depois vem esse daqui e assume. E esse por trás, junto com os Andrada, vão arquitetar para tirar o poder dele. Qual vai ser a, vamos dizer assim, qual vai ser a artimanha que eles vão usar? O golpe da maioridade. E o Araújo Lima perde o poder. Araújo Lima perde o poder significa vai perder o poder os conservadores. Tá? Transformação da regência trina em una. Reunião dos deputados, um desenho mais ou menos. Aí ele dá um pouquinho, lembra? Vamos repetir. Ele é considerado o patrono da independência. José Bonifácio de Andrade, ele nasce no século XVIII. Ele vai se inspirar muito nas ideias lá do Marquês de Pombal. Ele vai se tornar um oficial na resistência contra a invasão francesa. Vai sair de lá um coronel. Depois ele vai voltar para o Brasil, depois de 30 anos fora. Ele é botânico, minerador, é um estudioso. Esse cara é um cara, dizem que na época dele, o maior da maçonaria aqui dentro. Depois de 30 anos, quando ele volta, o Brasil é completamente diferente, né? E ele vai ser um cara que vai arquitetar, né, as leis lá da primeira Constituição. Mas ele vai entrar em divergência com Dom Pedro. Em 1623, ele vai se afastar. Ele tem, inclusive, uma irmã que é camareira da imperatriz e vai sair quando ele pedir a demissão lá do cargo de ministro. E é deputado constituinte. E depois ele vai ser preso na casa dele e vai ser obrigado a ficar 6 anos fora do Brasil. Depois ele volta e será convidado por Dom Pedro. Olha, Dom Pedro deixou esse cara 6 anos fora. Depois chama ele de o seu melhor amigo para cuidar do seu filho Pedro I. Ele é um tutor.
uma pessoa muito rabugenta, não tinha um bom discurso. Dizem a história que era de uma voz muito antipática, mas de uma cabeça privilegiada. Então, vou repetindo, é ele que vai idealizar a mudança da capital para o Planalto Central. Ministro do Reino e Estrangeiro, organizador da monarquia brasileira, ele é monarquista, líder do Partido Brasileiro, né, que em 1823 já era um partido contrário a Dom Pedro. Ele era monarquista, mas não gostava daquela maneira absolutista do Dom Pedro I. Posições contraditórias, né? Por exemplo, ele lutou pela independência, mas depois queria a monarquia. Era um cara meio... Vai ser demitido, vai vir a Assembleia Constituinte, ele vai ser preso, deportado, depois volta para o Brasil e vai ser tutor de Dom Pedro II, né? Durante o período regencial. Um grande inimigo de Feijó, que vai fazer de tudo para ele perder esse cargo, e vai conseguir. Diego Antônio Feijó, também um político, né, um padre, ministro da Justiça da Regência Trina Permanente, vai ser convidado. Durante o seu período de ministro, ele vai criar a Guarda Nacional. A autonomia para conter as agitações populares. Ele, como ministro, ele podia fazer o que ele quisesse. Tanto que ele vai lançar a mão dessa nova guarda, exclusivamente para que ele seja usado, diferente do Exército, tá? A chamada Guarda Nacional. Há uma briga de egos entre ele e Feijó, onde ele vai ser vencedor, o Feijó vai perder o cargo, não queria sair de jeito nenhum, será pressionado pelo exército para sair lá da casa de Dom Pedro II. Exige a exoneração de Bonifácio, e vai conseguir, né? Depois vem a vingança, né? E depois quem vai renunciar é ele. Ele vai se tornar o primeiro regêncio uno, e não vai completar o mandato. Ele vai pedir o beco. É a vingança. E nós temos aí algumas revoltas. Deixa eu mostrar uma imagem que aqui não tem, né? Seria bom vocês darem uma olhada nele. Aqui, né? O Araújo Lima. Que lá não estava tendo mais. Essa daqui da cabanagem, eu trouxe para cá, esse material, ele está um pouquinho melhor do que esse daqui. Ele vai ter um pouquinho mais, porque aqui ele vai ficar um pouquinho, cadê? Deixa eu ver. Melhor do que esse. Porque aqui ele vai ficar um pouquinho ruim de ler aqui umas coisas importantes. Caio Prado Júnior. Fiz um vídeo no túmulo desse sociólogo marxista, né? Mas de uma cabeça privilegiada. Caio Prado Júnior. Está enterrado no cemitério da Consolação em São Paulo. Um cemitério em que essas terras para fazer o cemitério foi doado pela Marquês de Santos, que também está enterrado lá. Então eu vou usar aqui, só para você olhar aqui, chegada ao poder e mudar o quadro social, que eles queriam, a cabanagem, o povão, mas depois uma parte da elite local vai ficar do lado deles, tá? Eu tive o privilégio de ser aluno, né, de um dos considerados um dos maiores autoridades em cabanagem, professor Balcar, da Universidade Federal do Amazonas, professor doutor. A tese de doutorado, inclusive, foi estudando sobre a cabanagem. Ele conseguiu descobrir algumas coisas, parece bizarro, mas uma das coisas era que tinham os guris, eles tinham uma missão, né, depois que os cabanos tomaram o poder. Toda vez que passasse na frente das senhoras, dá um tapa no rosto e cuspir. Porque elas tratavam os escravos, né, e seus funcionários, empregados, dessa maneira, né? Seja ele o nativo, índio, ou escravo, ou um branco de menor poder aquisitivo, que trabalhava quase como escravo também. Então elas passavam, davam um tapa no rosto, quando o negrinho estava ali, né, o filho do escravo, ela dava um tapa e cuspia. Quando eles tomaram o poder, eles se vingaram. A única crítica é, né? Poxa, eles achavam que aquilo não estava legal, como é que eles faziam também? Mas fizeram. Cabanagem, lá na terra do nosso querido professor Luiz. Cabanagem no Pará. 1834, olha lá, vai até o finalzinho da regência. Cabanos. Por que cabano? Porque eles viviam numas cabanas uma choupanazinha pobrezinha, por isso cabanagem. População pobre que morava em cabanas, na mais completa miséria, participação de elementos das camadas médias e altas. Começa com a insatisfação dos bem pobres, mas haverá
participação. Haverá uma insatisfação com a indicação do governador de lá, que seria o presidente da província. Eles, inclusive, vão destituir. Essa imagem já teve em vários concursos, né? Isso é uma imagem muito famosa, a tomada em Belém do poder. Depois vão fazer uma cadeia e volta e meia um grupo assume o poder, prende o outro e fugia. Depois eles vão fazer no navio, afastado da cidade, a cadeia. Meta da cabanagem, chegar ao poder e mudar o quadro social que eram vítimas os cabanos. E vão tomar o poder. E vão ficar até, de certa maneira, um tempozinho. Olha só, 6 anos no poder. Um certo tempo duradouro, né? E Caio Prado Júnior vai até comentar isso depois, né? É a primeira revolta de cunho social que efetivamente terá um tempo no poder. E tem como seus governadores o Félix Malcher, Francisco Vinagre e Eduardo Angeli. São os 3 lideranças, é claro, não ao mesmo tempo. E ele vai chegar aqui às beiras do Amazonas, né? Vai pegar essa aqui, vai empestar a região norte. E depois eles não vão conseguir manter uma constância nesse poder. A divergência, vai crescer o movimento e depois eles serão sufocados pelas tropas federais. Lendo o que disse Caio Prado Júnior sobre a cabanagem. Ela um dos mais, se não o mais notável movimento popular do Brasil. É o único em que as camadas mais inferiores da população conseguem ocupar o poder de toda uma província com uma certa estabilidade. 6 anos, né? Apesar da falta da continuidade que a caracteriza, né? Eles vão haver uma divergência muito grande, inclusive de metas, do que eles queriam. Fica-lhe, contudo, a glória de ter sido a primeira insurreição popular que passou de uma simples agitação para uma tomada efetiva do poder. Eles vão realmente tomar o poder. Outras rebeliões, aí a das mais famosas de todas, né? 10 anos, não é brincadeira não, né? Ela vai entrar 5 anos dentro do segundo reinado. Vamos dizer, uma das poucas que vai se resolver ser muito trauma, apesar de seus líderes serem presos. A saída da cadeia dele até hoje é um mistério. Na prática, facilitaram, deixaram aberto, viraram de costas, como se não tivesse visto a fogo. Depois, você ter uma ideia, serão perdoados e ainda irão assumir cargos no Rio Grande do Sul. Então, foi uma maneira de flexibilizar, tá? Lembra que a liderança é elite lá. Farroupilha, longa guerra civil, comandada pela elite gaúcha, produtora de charque. Charque, nosso famoso jabá. E isso vai ser o grande problema da guerra. Um deles, né? O charque, o preço do jabá. Reclamações dos Farroupilha, concorrência do charque platino. O governo regencial, querendo dar uma sacaneada com eles, o que eles fazem? Olha o que eles fazem, o contrário. Em vez de facilitar os produtos nossos, eles vão facilitar a entrada do produto do charque platino. Entenda-se, Paraguai, Uruguai, Argentina, para entrar mais barato. Vai diminuir o imposto dele. O que acontece quando o charque de lá começar a entrar mais barato? O do Rio Grande do Sul, que era a base econômica dele, quebra. Olha, se eu tenho 2 produtos, um de qualidades parecidas, um bem mais barato, outro mais caro, eu vou comprar o mais barato. Então, essa é uma das revoltas. E é claro, como qualquer movimento no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, beira logo a ideia separatista, né? Então, quando quem faz as suas viagens pelo Rio Grande do Sul, roteiro do vinho, o que você mais vai ver por lá é algo que lembra, né? Por exemplo, em janeiro eu estive em Joinville, e tem um bairro lá que lembra, que é justamente a Anita Garibaldi, a esposa de Giuseppe Garibaldi, que lutou lá e depois lutou na unificação da Itália. Nós temos cidades, né, que lembram essa liderança. Bento Gonçalves, por exemplo, uma cidade linda do lado de Gramado. Reclamações, reivindicações dos Farroupilha, elevação do imposto sobre o charque platino, protecionismo, né? Só que as avessas, né? No momento, ele queria que aumentasse e não diminuísse. O que aconteceu? O governo foi diminuir. Então, ele queria um protecionismo. Protecionismo significa uma ação do governo para facilitar o produto interno.
Inclusive, era uma das práticas da época do mercantilismo. Só que o governo, para sacanear ele, não fez. Defendia o ideal separatista. Então, aqui nós. Isso aqui fui eu que botei, esses dados não tem no slide original. República Rio-Grandense, Piratininga, no Rio Grande do Sul, seu líder Bento Gonçalves, que é a cidade, né? Antônio de Souza Neto, e a República Juliana, de Santa Catarina, com Davi Canabarro. Giuseppe Garibaldi, ele, na verdade, ele estava na Argentina lutando, né? Ele era um italiano, mas ele assim era contratado, né, para lutar do lado junto com os homens dele. Então ele é como se fosse um miliciano, né? Ó, vamos embora. E ele se apaixona por uma mulher aqui, que é a Anita Garibaldi. Inclusive na Itália tem até monumentos em homenagem a ela. Sabinada, na regência, na Bahia. Sabe nada, o nome, eu até brinco com meus alunos quando começam, rapaz, parece aquela revolta da Bahia, né? Não sabe nada. Sabe nada, na verdade, vem o nome de um médico chamado Sabino. Ele tem uma vida curta, mais ou menos um ano, movimento de curta duração, comandado pelos elementos da camada média, então, médico e comerciante para lá, líder o médico Francisco Sabino, por isso o nome. Qual era a ideia? Criar uma república. Criar uma república. A chance da época na Bahia mostra só, né, uma criança pobre pedindo uma esmola. Eu estou dando uma corrida que o tempo já está no finalzinho, né? Balaiado, só para você entender, é balaio, né? Construção de cestos, como nós chamamos aqui, né? Tem uma curiosidade, o slide não conta, quem vai trabalhar nessa aí ainda é um oficial de baixa patente, que mais tarde será o Duque de Caxias. E o termo Caxias é uma cidade aqui no Maranhão, onde ele será o Duque de lá. Mais tarde vai ser o comandante na Guerra do Paraguai. Contou com uma ampla participação da população pobre. Eles já estão revoltados com aquilo que eu falei para vocês, que a regência vai dar muito poder para os coronéis. Né? A partir de 1931, aqueles fazendeiros têm muito poder. Nós estamos em 38. E eles eram muito massacrados e eles se revoltam. Os negros escravos, negros livres, vaqueiros e fazendeiros de balaio, fazedores de balaio. Repara bem, então, que já é uma camada bem pobre e são muito explorados e humilhados. E eles se revoltam, trabalham muito, passam fome. Principais líderes, Raimundo Gomes, Manuel Francisco dos Anjos e o Preto Cosme. Malês. Malês é uma revolta interessante, né? Eram negros escravos, né, da África, porém já de convertido ao islamismo, então já chegaram para cá islâmico, então eles são um cara que, olha só, são escravos, mas ele conheceu de astronomia, de matemática, né, das constelações, fazia o cálculo. Eram uns caras que tinham conhecimento, apesar de ser negro. O cara, pô, ficava assim. Eles achavam que tudo que era escravo era como se fosse igual o índio daqui, no meio do mato. Não. Então eram negros que faziam serviços importantes e sabiam como o serviço dele era importante ali naquela comunidade da Bahia, onde ele se revolta. Pessoal, vai durar só 72 horas, depois eu vou tentar aí falar um pouquinho melhor para vocês, tá? É porque realmente já foi. Tem um pouquinho da história do Amazonas aqui. O tempo já foi. Depois a gente trabalha essa parte da história do Amazonas com vocês, tá ok? Até o nosso próximo encontro. Eu vou ter que dizer adeus.